É este daqui. Na verdade, o título é mais longo, tá? E é este: A filha da minha irmã disse: Papai do céu me mandou na barriga errada. Era para ser na sua. Vamos ver. Olá, Ana. Olá, assombradinhos e assombradinhas. Tudo bem? Meu nome é Fulana, mas sei que serei chamada de Fulana. Esse é o meu segundo relato e o escrevo no dia 19 de agosto de 2022. Meu relato fala de uma parte muito importante da minha vida. Não citarei nomes. Pode ler tranquila. Antes de começar, Ana, eu fiz uma colcha de retalhos maratonando os relatos. Eu amo os relatos longos e vou enviar a foto dela em anexo. Ok. Bom, vamos lá. Preparem a pipoca porque eu acho que vai ser longo. Ele é médio longo. Eu me casei em 2009 e por não poder tomar anticoncepcional, o nosso cuidado era redobrado, pois gostaríamos de aproveitar o casamento, né, antes de ter filhos. Se é que me entende. Entendo. Mas sabe como é? Casal recém-casado, muita euforia. Não dava para ficar de olho no calendário a todo momento, ou seja, fazer a famosa tabelinha. Mesmo assim, eu não engravidava. Pensávamos que a qualquer hora a cegonha nos faria uma visitinha. Porém, os anos se passavam e nada. Em 2012, em uma festividade na nossa igreja, estava eu sentada lá no fundo segurando um bebê que era literalmente um milagre, pois ele nasceu mega prematuro e foi desenganado uma dezena de vezes. Mas, contrariando tudo, ele sobreviveu. Saiu da incubadora, saiu do hospital e hoje em dia é um moleque bem sadio e bem bagunceiro. Enfim, o culto era festivo e lá pelas tantas eu pensei: poxa, o pastor bem que poderia orar pelas mulheres que não conseguem engravidar. Ana, foi como se eu tivesse falado no ouvido dele. De repente, ele disse: já que estamos no mês de maio, mês das mães, quem gostaria de engravidar e não consegue? E continuou: vamos fazer melhor. Venham ao púlpito as mulheres que querem engravidar e não conseguem. Eu entreguei o bebê para a mãe e corri lá para frente. E ele disse: fechem os olhos e eu vou orar. Aquelas que sentirem alguma coisa, algum sinal, irão estar grávidas em até 2 meses. De repente, já ali no meio da oração, eu senti a minha barriga esquentar, como quando chegamos perto de um forno, e ali eu tive a certeza que o baby já estava a caminho. Eu não sei precisar quantos dias se passaram, mas após um momento de fogo no parquinho entre meu marido e eu tomei um banho, comemos e nos deitamos. Também não sei quanto tempo se passou, se horas ou minutos. Eu sei que, de repente, eu senti como se algo entrasse no meu corpo, sabe? E eu me senti grávida. Era como se todo o meu corpo, cada célula, cada órgão, tecido estivesse grávido. Ana, eu acredito que a vida começa no momento exato da concepção. E sei que o que eu senti foi o fôlego de vida do meu bebê entrando dentro de mim. Era o espírito dele dentro de mim, porque eu engravidei naquele momento. Foi surreal. Eu já era mãe e comecei a contar os dias. Muitas pessoas relatam realmente sentir o momento que a criança chegou, o momento da concepção, sente. Bom, minha menstruação não veio, mas eu já sabia que não viria. Quando eu contei 3 semanas desde aquele dia, fiz o exame e nele dizia gestação de 3 semanas. Eu não me continha de tanta felicidade. Finalmente! Eu ria sozinha. Mesmo voltando do trabalho em pé dentro do ônibus lotado, nada me abalava. Eu estava feliz demais. Os dias foram passando, tive um deslocamento de placenta, sentia cólicas fortíssimas e muito enjoo. Mas segue o baile. Tudo passou, absolutamente tudo passou.
quando ouvi o coração do bebê. Ah, tudo passou quando eu ouvi o coração do bebê. E um detalhe, por algum motivo, o som dos batimentos não foram gravados no CD, somente a imagem. Ou seja, somente eu e a médica ouvimos o coraçãozinho forte batendo. Parecia um cavalinho correndo. O som mais lindo que eu já tinha ouvido. Meu Deus, que coisa boa! Chorei litros de felicidade. Os dias foram passando e um sentimento estranho começou a tomar conta de mim. Eu não sabia explicar, mas já sabia que algo estava errado. Ana, sempre tive sonhos, premonições, visões. Eu sentia as coisas ruins que envolviam as pessoas. Eu pedia a Deus direcionamentos e respostas, e sempre as tinha. Mas sobre o que eu estava sentindo, eu tive medo de perguntar. Eu sabia que algo estava errado. Bom, numa terça-feira, o meu marido havia saído para trabalhar e eu fiquei sozinha em casa. Passando pelo corredor, entre um cômodo e outro, eu ouvi a minha própria voz dizendo para mim mesma: é amanhã, neste horário. Eu vou ter certeza que o bebê está morto. Pausa para um gelo na espinha aqui. Eu respirei fundo, mas como uma coisa já determinada e que não pode ser mudada, eu aceitei. Tive um apagão entre esse momento e o exame no outro dia. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Eu só me lembro de fazer o exame e a médica dizer: infelizmente não tem mais batimento. O bebê estava morto. Eu chorei horrores. Chorei mais. Nossa, foi inexplicável a dor. Precisei retirar o bebê por curetagem, o que me causou mais dores ainda. E um detalhe, entre o exame e a curetagem, esperei 3 dias para o médico ter um horário para o procedimento. Foram 3 dias de enjoos, de choro, de sono excessivo, de cansaço, e tudo isso com o meu bebê morto dentro de mim. Eu não sei o que doía mais, o procedimento ou a depressão. Entrei numa espiral destrutiva. Eu esperava o meu marido ir para o trabalho para iniciar minha sessão de choro. Eu me sentia vazia e um sentimento de incapacidade tomou conta de mim. Era como se eu fosse tão incompetente que nem um bebê eu conseguia ter. Mas vocês podem pensar, mas você tentaria novamente, não é? Ouvi várias vezes que logo eu engravidaria novamente. E isso me irritava, porque parecia que as pessoas estavam falando de um saco de pão. Tipo, você perdeu um pão? Volta na padaria e compra outro. Eu achava um desrespeito com aquela vidinha que eu amei tanto. Cheguei a ouvir que havia perdido o meu bebê por causa das porcarias que eu comia. Pausa para um ódio. Ana, sim, eu era jovem e sim, eu poderia engravidar novamente, mas eu sabia que não engravidaria mais. De alguma forma, eu sabia que seria somente aquele bebê. Por ter endometriose, eu tinha que tomar medicação para não menstruar, e se parasse, a endometriose voltaria. Bom, em 2013, a minha irmã ficou grávida. Foi uma gestação solo, porque o pai sumiu. Bom para nós. Ele era uma peste de ruim também. Então, isso foi livramento. Em 2014, a minha sobrinha nasceu e fui convidada a ser madrinha dela. Meu coração se encheu de alegria. Eu não consegui me separar dela. A minha irmã teve um resguardo muito tranquilo porque eu me desdobrava para ficar com a minha filhada. Mesmo não tendo nenhum conhecimento com bebês, a gente se entendia bem. As pessoas em volta sempre diziam: nossa, mas a sua filhada parece mais com você do que com a mãe dela. Comparávamos fotos de quando eu era bebê e a semelhança era incrível. Até a forma de dormir no colo era igual. Os cabelos arrepiados, os pés bem pequenininhos, a cor da pele. E um detalhe, a minha irmã é bem morena e o pai da minha filhada também, mas a pequena nasceu branca leite. O tempo passou e ela se assemelhava comigo em muitas coisas, chegando a ser desconcertante até. Ela ficava sempre muito calma comigo. Aliás, até hoje é assim.
Um dia, ela já crescidinha, estávamos deitadas e ela soltou a frase: Dinda, o papai do céu me mandou na barriga errada. Pausa para respirar fundo. Oi? Aí ela continuou. Era para eu vir na sua barriga, não na barriga da minha mãe. Ana e assombrados, eu não sei dizer o que eu senti. E ela foi listando tudo o que nela era parecido comigo. Ela dizia: Olha, Dinda, eu sou até da sua cor. Então ela começou a repetir isso para todo lado. Minha mãe, quando sozinhas, me falava das coisas que eu fazia quando bebê e quando criança e de como a afilhada fazia igual. Minha mãe era a prova de que as semelhanças não eram somente físicas. Até as canelas esticadas ela tem, como as minhas. Os olhos pequenos, o rosto fino. Ela é pequena e magrelinha, como eu era. Minha irmã, a mãe dela, é morena, alta, silicone de fábrica, pagodeira, festeira. É o meu oposto. Uma vez fiz um teste no meu Instagram. Envelheci uma foto dela com um aplicativo de edição, para parecer que era foto antiga, e peguei uma minha. Postei no Insta e perguntei quem era eu e quem era a pequena. Muitos mesmo não sabiam dizer quem era quem. Ou achavam que era somente ela ou somente eu. Hoje em dia, ela fica comigo direto. Passa as férias na minha casa, ama as mesmas coisas que eu, gosta de cor-de-rosa, assim como eu. Declaramos o nosso amor um pela outra todos os dias. Isso mesmo, todo dia eu digo a ela o quanto eu a amo. Eu beijo, abraço, cheiro, digo que ela é o amor da minha vida. E ela diz para as pessoas: A Dinda fala que eu sou o amor da vida dela. E ela se orgulha falando isso. Se ela é o meu bebê, eu não sei, pois eu não entendo muito dessas coisas de reencarnação, se existe ou não, mas eu a amo tanto e com tanta força, como amor de mãe, como eu amei o meu bebê. Eu tenho outros sobrinhos, uma que inclusive já está no céu. Eu amo todos, com todo o meu coração, mas ela consegue de mim algo que eu não sei explicar. O que vocês acham? Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Amo o canal, vocês são demais. Muitos abraços e beijos. Um beijo para vocês. Muito obrigada que tô vendo a colcha. Que legal. Que legal. Então, gente, mas para criança, bom, ela nasceu em 2013, é isso? Ou em 2014? Ela tem agora, então, o quê? 8 anos, por aí, mais ou menos. Então, para uma criança virar e falar isso, eu não sei se é só coincidência ou alguma coisa assim, ou se realmente isso pode acontecer. Vai saber, né? Quais são como que eu posso dizer? Não os objetivos, os planos aí da espiritualidade, né? Mas eu acredito que pode ser sim. Ainda mais pelo que ela, né, por todas essas coincidências, né, essas semelhanças entre vocês e ela dizer isso, né? Sei lá, não sei. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.